Tá, boa noite, pessoal. Bem-vindos à aula 10 do Paul. Aula 10 somada à exploração, à aula 14, exploração 14 sobre os arquétipos sonoros. A gente está entrando, então, na 11ª, né? Então, tem a de hoje, vão faltar mais 7. Então, eu estou cumprindo aquela minha vontade de até julho nós finalizarmos toda a tradução e reflexão sobre Healing Heritage, né? Quero abrir. Eu acho importante isso. Com uma amarração. E aí seria legal, assim, escutem e fiquem à vontade para me parar, para ver se está fazendo sentido, Cris, Meneguzzi, Daniel, Carol, ver se está fazendo sentido esse caminho e se a partir do que eu vou dizer agora, vocês enxergam outros pontos também. Porque vocês todos estão acompanhando as lives direto, né? Então eu vou fazer vou para um canto aqui, depois vou para o outro. Considerar a obra Healing Heritage. Isso aqui, Daniel. Considerar esse livro aqui. O Daniel acho que não me ouviu ainda falar assim ao vivo. Para mim, o melhor livro de musicoterapia do planeta Terra. Tem uma razão, porque para mim ele contém mais até do que Creative Music Therapy, que é o livro considerado o livro alicerce do modelo Northrop Robbins. Esse aqui, para mim, apesar de se dizer, foi o último curso que o Paul e o Clive deram juntos, lá desde sempre, eu e o Gregório pedimos uma licença respeitosa para o Clive, e entendendo que Healing Heritage é uma expressão fantástica da musicalidade do Paul. Acho que é uma divisão aqui que eu considero até mais fluente do Paul com a sua musicalidade até do que com o seu verbal. Não questiono muito o que ele propõe a partir do seu conhecimento pianístico. Tem umas considerações em relação à sua verbalização sobre o que ele faz, sobre o que ele fala, né? Não à toa, Healing Heritage para mim é essência, contém essência que muito embasa o modelo cristiano, que muito embasa o modelo que eu proponho, o modelo de musicoterapia músico-centrado. Então, vamos agora focar na síntese das 10 primeiras aulas. Eu não vou falar de outras aulas, não vou falar nem da 14. É à medida que eu vou, que nem quando eu explico para vocês quando estão no estágio. A gente faz uma sessão. E essa sessão ela teve características muito claras quando a gente passa da, da câmera ou do celular para a pasta, eu, pelo menos, e sugiro para vocês sempre que intitulem a sessão. Exemplo, fala. Exemplo, expressão no olhar. Exemplo, uso da bateria. Porque daí, quando a gente volta para aquela pasta, a gente sabe, houve algo essencial aqui. Quando a gente não intitula, é porque a gente de cara não percebeu, não que não tenha, não percebeu que há algo à flor da pele naquela sessão. Da mesma maneira, esse exercício eu faço quando eu apresento para vocês uma aula, uma exploração. Logo que eu faço a edição, eu já vou para um arquivo que eu chamei de síntese de Healing Heritage, para não perder o que eu considero Ok. essencial. Como é que a gente identifica, eu e o Gregório, que Healing conteria a essência do que a gente queria trazer como legado? A aula 4 ou exploração 4. Estou falando isso, Daniel, porque cada capítulo de Healing são 18. O Paul decidiu chamar de Paul, Clive e Carol. Clive e Carol fizeram a transcrição do curso. Chamaram de exploração, o que eu acho muito feliz, uma exploração da linguagem tonal, do habitat das notas. Mas foi especificamente a exploração 4, a vida dos intervalos, que, para nós, indicou, tem essência aqui dentro. E por quê? Eu vou na 4 e depois eu vou voltar. Porque ali, além do título, A Vida dos Intervalos,
Ele nos apresenta Zucker e Steiner com mais propriedade, com mais profundidade, o que nos levou a estudar toda a obra do Zucker e as palestras do Steiner. Mas isso me fez fundamentalmente voltar para querer traduzir e pensar todo o Healing. Então eu vou voltar agora para a aula um e vou em sequência. Daí a gente faz essa amarração e eu apresento a aula 10. Mas eu já estou amarrando aqui a aula 10. Isso que eu quero que vocês escutem com calma e me digam se faz sentido essa ordem, se vocês acrescentariam algo no que vocês já estão percebendo. Então, a aula um, não esqueçam que o que nos chamou atenção foi a vida dos intervalos, né? Então começou um mergulho. Como assim? Então, isso não é metáfora. A gente tem que mergulhar nesse conteúdo para entender o que ele quer dizer através do seu verbal e do seu musical com a vida dos intervalos. Porque, fundamentalmente, e vocês sabem a história lá com o Gabriel, me senti ferramenta, me senti eu o meio. E o Gabriel, como se pudesse me dizer: eu não estou legal, eu não estou legal. Eu preciso que a tua musicalidade clínica me ajude a erguer quem vai me ajudar prioritariamente no meu estado emocional, que é a canção chamada Queixa, do Caetano. Eu preciso falar com ela. André, por favor, eu preciso me encontrar com Queixa. Primeiro, é óbvio. Gabriel está se encontrando com algo que existe, uma força existente aqui. E eu estou sendo usado como ferramenta. Por isso, musicoterapia é músico central. Então, tem que entender essa vida aqui. Então, o título da primeira aula é escala. Escala como um sistema. Um sistema que, uma vez que a gente decide, eu vou devagarinho aqui, ele obriga a termos leis. Guardem isso, eu não vou me alongar, não vou falar um monte sobre cada aula. Eu quero sintetizar. Desde a primeira aula, abre aspas. O que a escala apresenta? Parte da nossa redescoberta sobre o que vive na música e que a gente tem a esperança de poder absorver. Desde a aula um. Por isso que eu quero sintetizar. Desde a aula um é uma segurança do Paul Nordorf. E eu repito, a experiência essa é uma redescoberta do que vive na música que a gente tem esperança de poder absorver quando a gente faz o convívio com a música. Aula um. A escala é uma afirmação. O que ela afirma? A sua presença, ou seja, hoje a gente já entende as suas leis. Aula 2, ele chamou de movimento. Aula 3, de direções. Na aula 3, ele também vai dizer, e eu botei em vermelho aqui para gente, ele apresenta uma fuga de Bach e diz, abre aspas, isso é tão criativo, é tão vivo. A galera está alicerçando, aula um, aula 3, ele indicando, é sobre a vida que habita a música. Aula 4 eu já falei, mas é na aula 4 que pela primeira vez, página 36 ele fala no tal conceito de intervalo. Por isso que agora vai ficar mais claro por que eu quis abrir a aula 10 fazendo a amarração. Porque ele está falando de vida, aula um. Pensem, galera, ouçam essa fuga, experienciem essa fuga, tem vida aqui dentro. A gente faz esse contato com a vontade de redescobrir o que habita ali dentro. Aula 4 é a vida dos intervalos, agora a gente já tem isso, o cara já vem da aula um, aula 3, aula 4, tá? Não, a vida dos intervalos é o título. E a partir de agora, o conceito de intervalo, super importante que a gente comece mais do que nunca a embasar nesses dois filósofos, Zuckerkern e Steiner. Mas guardem, conceito de intervalo é fundamentalmente Steiner. Para onde que o primeiro grau quer ir? Para onde que o segundo grau quer ir?
para onde que o terceiro grau quer ir. Então, ele nos prepara, aula um, 3 e 4, para justamente podermos abrir uma sensibilidade para, no mínimo, não rechaçar. Não rechaçar. Como assim que o segundo grau quer ir? O segundo grau só irá se a musicalidade do Daniel quiser que ele vá. Não, não entendeu. Não entendeu. Agora a gente entende que, assim, através da minha musicalidade, da minha mãozinha, da voz da Carol, a gente movimenta as notas. Isso é uma coisa. Mas a outra coisa é isso, a nossa musicalidade se relacionando com notas dentro do sistema, com o que está vivo dentro do sistema. E foi isso, pensem na clínica de vocês, e foi isso que o Gabriel me pediu sem saber o que estava pedindo. Não é exatamente contigo, meu musicoterapeuta, que eu quero falar prioritariamente. É com queixa. Por favor, eu preciso é de ti para que tu erga dentro do sistema da tonalidade da canção queixa a relação de notas com notas que justamente caracteriza essa canção. Eu não estou pedindo aqui Águas de Março, eu não estou pedindo Oceano do Djavan, eu estou pedindo uma relação de nota com nota em um sistema que para que tu identifique se chama queixa do autor Caetano Veloso. E isso vai me tratar. Para nunca ficar vago para nós aqui, e no nosso estudo, e no nosso porquê de estar traduzindo e esmiuçando palavra por palavra, quando eu vou estudar para trazer para vocês, eu estou sempre pronto para abrir um dicionário, porque eu quero todas as palavras que o Paulo fala para a gente esmiuçar, concordando ou não. De novo, aula 10 vão ter temas que eu quero trazer para vocês aqui, do verbal. E aí, galera? Então a gente é apresentado para isso, né? Não se tem dúvida, então. Aula um, aula 3, aula 4, vida dos intervalos. E aí eu exemplifiquei recém agora para vocês, usando o Gabriel como meu parceiro. Aí na aula 4 a gente já é introduzido para o conceito de intervalo, sobre os desejos de cada nota dentro de um sistema. Peço, no mínimo, não rechacem. Não, a nota não deseja, só que, tá? Chegamos aí nessa sensibilidade aqui desse legado essencial. Agora sim, a partir da aula 5, ele começa a nos estimular a exercitar com a nossa musicalidade clínica as diferentes relações intervalares, tanto pensando melodicamente como harmonicamente. Não sei se vocês concordam, apesar de ele mencionar, eu cito aqui, ele fala pela primeira vez sobre o ritmo na aula 3, mas ele não dá uma carga. Ele não dá uma carga. Ele vem dando carga em relação de nota com nota, em melodia, e relação de nota com nota em harmonia. E já vou chegar lá, no final dessa síntese. Então, a partir da aula 5, ele nos. Galera, conceito de intervalo do Steiner, tá? Guardem isso. Ele até diz: uma nota guarda a promessa do todo. Ela está dentro de um sistema, né? Aula 6, continuamos. Aula 5, 6. 7, 8, 9, 10. Tudo conceito de intervalo e a operacionalização disso. Então, Steiner apresentado desde a aula 4, aula 5 fica totalmente dito o conceito de intervalo. Aula 6, a partir dessa operacionalização, grande parceiro dele, na aula 6, Beethoven, e ele diz, abre aspas, né, sensibilidade do Beethoven para o conteúdo emocional dos intervalos. Então, vamos guardar isso assim. Aula 6, há conteúdos emocionais no intervalo. E beleza, como é que eu faço o meu paciente, traduzindo para o nosso dia a dia, que é super importante. Beleza, vida.
vida. Através da minha musicalidade clínica, eu percebo a demanda do meu paciente e eu começo a operacionalizar via organização melódica e organização harmônica para que o meu paciente, a musicalidade do meu paciente, possa reconhecer, ser impactado por forças dinâmicas que são, agora ganham um nome, conteúdos emocionais dos intervalos. Eu vou me adiantar porque isso é aula 9 em relações também harmônico-emocionais. E é por isso que eu e o Cris, eu, a Carol, a gente agora, tu vais começar, Daniel, o terapeuta que está engajando o paciente, está te pedindo o suporte, começa a entender que ele está querendo que tu dê suporte, dê estímulo, enriqueça, dê potência para as forças dinâmicas que tanto habitam melodias como harmonias. Porque é isso que vai contactar a musicalidade do nosso paciente e isso levando para o desenvolvimento. E sim, uma pergunta que foi tua nessa semana, vale tudo para isso. Trabalho melódico, trabalho harmônico, pensando tanto em estruturas, né, melodia, harmonia, ritmo, como também pensando nos parâmetros. Intensidade, duração, timbre, altura. E a meu ver, é para isso que todos vocês que estão aqui, quem está ouvindo a gravação, vai buscar ser musicoterapeuta. Por que que tu vai sair do estágio, Daniel? Por que que o Cris no seu piano, o Cristiano no seu violão, eu no meu violão, Carol no seu piano, no seu canto, Meneguzzi no seu piano? Por que que a gente continua a entender dentro da gente que o estudo musical ele é um contínuo, ouvir música, ouvir música, ouvir música, praticar, praticar. Teve um momento que eu queria botar o funk na minha musicalidade. Eu ouvi muito funk, compus funk, escrevi para vozes, para isso poder ser mais introjetado na minha musicalidade. Isso é um contínuo. Porque realmente eu não escolhi ser musicoterapeuta, vocacionalmente eu não me sinto musicoterapeuta. Como é que eu não vou estar estudando música constantemente e pensando em música? Vamos voltando então. 6. Conteúdo emocional dos intervalos. Galerinha, 7, 8, 9, 10. Tríades inversões. Tríades inversões. Tríades inversões. Vamos guardar isso, Cris. É isso. Mais uma vez, aula 10 pensando em inversões. Na aula 9 então, é o momento que ele traz o termo experiências harmônico-emocionais. E agora ele volta recapitulando na aula 10 tanto inversões como algo bem claro, direções das notas. Então, por isso que eu quis fazer uma síntese também. Direções das notas totalmente Steiner. Então, mais do que nunca, Steiner é um autor que não é tão, nunca foi tão fácil para mim, como eu acho que é o Zuckerkandl mais didático, não que o Zuckerkandl seja fácil, mas para mim, pelo menos, foi mais didático. Steiner não é tão didático. Eu repito, para melhor entender Steiner, eu entendi na leitura dele que Schopenhauer era importante para ele. E aí eu fui estudar Schopenhauer para melhor entender Steiner. Mas não é tão simples. Então agora começa a ficar mais palpável sempre que a gente une a nossa clínica, a experiência na clínica, com os estudos que a gente está fazendo. O healing é muito útil, né? Paul Nordorf está me ajudando muito a trazer de novo o Steiner. Então é legal, síntese da síntese até agora. Estamos mexendo com algo vivo, através, sim, das nossas musicalidades, mas é algo vivo, estabelecido dentro de um sistema. Esse sistema tem leis. Dentro desse sistema, operamos com relações de notas em forma de melodias, relações de notas em formas de harmonia. Isso para oferecer para a musicalidade dos nossos pacientes conteúdo emocional da melodia,
conteúdo dos intervalos, conteúdo emocional da harmonia. Que trabalho que tem que ser valorizado esse? Que trabalho que tem que ser valorizado esse? Então, hoje eu falei, acho que nas lives, as duas lives anteriores, algumas propostas verbais que eu fiz uma interpretação da maneira que eu acho mais coerente. Não quer dizer que o Paul tenha pensado como eu, mas não me importa isso. A gente não está fazendo esse estudo minucioso para repetir o Paul. Pode ser que o Paul fale uma coisa aqui baseado na sua empolgação que eu não ache que vai ser útil para nós. Exemplo, na live retrasada que ele diz, bah, a distância aqui melódica me lembra uma metáfora de uma distância estelar, de olhar para a estrela. Eu quero, vou falar isso hoje, vou usar esse termo. Pensei o que eu ia dizer para vocês. Eu quero pensar que o que ele está dizendo pode ser que não seja, mas não me importa. Eu quero trazer para o meu grupo de interlocutores que eu quero entender, porque para mim é útil isso, e acho que para nós, que essa distância metafórica é justamente essa distância planetária. Daniel, usa a metáfora que quiser, Cristiano, a metáfora que quiser. Cris a metáfora que quiser, não importa. Né? Não entendo que o Paul esteja dizendo, porque esse intervalo usado pelo Debussy tem a forma do planeta. Não é isso que está entrando. Vamos lá pelo nosso tempo. Tá? Boa jornada, galera. Aula 10 do Paul. Ok? Vamos fazer uma pequena revisão. Voltando para as direções da nota. Porque eu tenho um exemplo muito bonito para mostrar para vocês. Pensando sobre vocês e pensando sobre o futuro de vocês como musicoterapeutas, estou pensando que é absolutamente necessário para todos vocês se tornarem pessoas musicalmente cultas. Eu posso ir mais. O importante é vocês se tornarem pessoas cultas, que vocês conheçam grandes poesias, grandes ensaístas, os grandes pintores. Quanto mais vocês nutrem as suas vidas, mais rica vai ficar a vida de vocês. Mais vocês vão ter para oferecer de dentro de vocês para as crianças que vão encontrar vocês. Tudo vai passa a fazer parte de vocês. E se isso é parte de vocês, também é parte vou usar o termo em inglês, musical you, o musical de vocês. Ou, se quisermos, né, vai fazer parte da musicalidade de vocês. E se é parte da musicalidade de vocês, vai ser parte da música que vocês vão levar para a criança. Eu só tenho uma questão, assim, a ideia sempre não é só traduzir e deixar quieto, né? E agora vem uma parte que eu acho bem polêmica. Eu não vou me alongar, mas por coincidência, hoje
Cris, eu e Daniel conversamos, por exemplo, sobre, eu acho que alguém falou, tá, mas eu tava, às vezes eu passava jogando videogame e isso podia ser uma perda de tempo. E a gente começou a conversar sobre isso, assim. Eu perguntaria para vocês, eu devolvo assim uma pergunta para vocês. O que será que na experiência de vida que cada um de nós escolhemos para fazer não seria inserido no musical Us, na nossa musicalidade, ou que fosse assim, ó, o André Meneguzzi tem uma relação com onda, com natureza, com estética da natureza, com ritmo de surfar, com previsibilidade, com arranjo que a natureza oferece para ele, que talvez para o Chris seja em forma de poesia, para o Daniel pode ser em forma de videogame. Então eu concordo com a mensagem. Eu concordo. Eu acho que quanto mais buscamos enriquecimento, mais isso entra na gente, mais a gente tem para dar. Mas eu questiono se o caminho é eu como professor, dizer para o meu aluno, cara, o caminho é tu conhecer Picasso, Dalí, Van Gogh, Oscar Niemeyer, Machado de Assis, Érico Veríssimo. Esse é um caminho. Mas por que que o caminho do videogame também não é um caminho estético, gráfico, dinâmico, musical? Musical, tem profissionais que trabalham com trilha de videogame. Então eu quero sempre que a gente se dispa dos preconceitos. Então, eu vou me tornar culto se eu ler Machado de Assis. Eu só vou me enriquecer se eu ouvir as sonatas de Beethoven. Por que o funk não? Não. É sonata de Beethoven só que te enriquece. Então eu quero que a gente abra. Da minha parte, eu gostaria que a gente abrisse. E sim, que a gente se nutra o máximo que pudermos. Mas não sei qual é o caminho perfeito para o Meneguzzi, o caminho perfeito para o Chris Engel, o caminho perfeito para mim, né? Continuando, agora vem uma parte que eu acho ainda mais delicada. Apesar de que é interessante naturalmente, o que anda acontecendo atualmente, considerado contemporâneo, e que a gente escute ocasionalmente, porque ocasionalmente, mas é isso, galera, tô traduzindo palavra por palavra, e que a gente escute ocasionalmente música concreta, música eletrônica, música sintetizada, gravada, música atonal e todo o resto é muito mais importante para nós, como terapeutas, que a gente entenda as essências da grandeza da música do passado. Porque essas eram as pessoas. Ixi, Bach, Mozart, Beethoven, etc. Esses foram as pessoas que trabalharam com todas as coisas que a gente precisava, com tremenda sensibilidade para os intervalos, com um instinto absoluto para as direções das notas, que fizeram os mais bonitos saltos criativos
daquelas direções de notas. E esses foram os que sentiram a maneira como progressões de acordes poderiam ser o mais expressivo possível, naturalmente, musicalmente expressivas. Pois é. Aí a gente tem que refletir um pouquinho assim. Aí a gente está entrando num pensamento que acho que vários autores podem concordar, né? E nas nossas faculdades de música, acho que não tem compositor que não estude esses autores, né? Mozart, Bach, Beethoven. Sim, eu acho que nenhum de nós aqui desconsidera a importância destes. Eu só não sei se hoje a gente tem que afirmar dessa maneira. E é por isso que eu quis fazer a síntese das 10 aulas, que a gente realmente só vai nutrir a nossa musicalidade. Agora eu vou ampliar a nossa estética musical, porque a gente está falando agora de compositores musicais, através desses caras. E um pouco menosprezando, vou colocar assim, o que o Manita propõe. Vamos lá, vou usar um cara que eu acho que é muito, muito sério no seu estilo, Dr. Dre, que é o produtor da maioria dos grandes nomes de rap. Exemplo Eminem. E eu poderia voltar, e perguntar nos olhos do Paul Nordorf: estou com um paciente no Brasil que é movido pelo rap. Dr. Dre ou Beethoven? Imergir vocês no silêncio, né? Então, de mim, vocês sempre vão ouvir um estímulo, seja eu como supervisor, professor, clínico, parceiro de vocês, cabeça aberta. Tanto para as nutrições, eu gosto desse papo, tanto para as nutrições da nossa estética, quanto para o que a gente tem que estudar e o que a gente tem que propor. Acho sim que a gente tem que estudar Beethoven, Mozart, Bach, óbvio. Tem que escutar, se possível, tocar. Mas eu não os qualifico como aqui tem tudo hoje. E se a gente pegar a Wisnik, que chega para nós e pontua, tá, isso é o habitual da música ocidental, do pensamento sobre música do Ocidente. Aí vai ter quem está nos ouvindo aqui, não sei se é exatamente vocês, mas quem vai ouvir a gravação, por agora ou no futuro, que vai pensar, eu sou muito ligada ou ligado a todos os padrões indianos, tribais. E quando eu falo tribal, que é o pré-moderno do Wisnik, eu estou falando de bater pilão. Ah, mas é repetitivo e monótono. O que que o minimalismo faz, galera? Eu e o Cris, com um paciente, esses tempos a gente estava pensando nisso, enquanto um paciente estava pedindo para ouvir funks e MCs atuais. Eu comentei com o Cris, velho, fecha, assim, tenta abstrair da letra essa e ouve só o tema que está acontecendo e os contratemas. Se eu te dissesse isso aqui é Philip Glass, tu talvez acreditaria. Padrões repetitivos, super pensado o arranjo, há temas que dialogam com o tema principal da melodia. Ah, mas eu não gosto da letra. Não tô questionando isso. Eu não estou questionando isso. E para quem não conhece o exemplo da Cecília Conde, a professora Cecília Conde, infelizmente já falecida, eu acho que quase todos vocês aqui não conheceram pessoalmente. Uma vez ela disse isso assim para nós numa palestra. Vocês conhecem essa música aqui, ó? Seguro-chan, arano-chan, seguro-chan, tchan, 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 seguro-chan, amarro-chan, seguro-chan, tchan, 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 tchan. Ai, que coisa feia. Ai, tá, tá, tá. Ah.
ela para nós. Deixa eu acelerar um pouquinho. Deixa eu acelerar um pouquinho essa melodia. Pararam, tss, pararam, pararam, pam, 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 pararam, pararam, pam, 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 pam. E agora, se eu dissesse para vocês que isso aqui é Chiquinha Gonzaga, um chorinho da Chiquinha Gonzaga. Então, que a Cecília Conde quis nos abrir também, uma baita educadora musical, e para quem não sabe, pioneira em trazer o Benenson para o Rio de Janeiro para instalarem o primeiro curso de formação de musicoterapeutas. Cabeça muito à frente do seu tempo. Então, o que ela quis mostrar é justamente isso. Uma pessoa que dava aula de piano, abrindo a tampa de baixo do piano, e a criança podia passar um microfone nas cordas ali e começarem a fazer uma partitura do cachorro que correu, do cachorro que latiu, do cachorro pequenininho, do cachorro que é grandão, do cachorro que tem mais volume, do cachorro que tem menos volume. Esse tipo de educadora, que não à toa ficou sensível, muito sensível, à tal da musicoterapia na década de 70 no Brasil. Colocando desde sempre isso. Para com o preconceito. Então, que nos nutramos de tudo que a gente considerar importante para nós, fazer sentido para nós, e isso vai voltar como feedback para as intervenções que a gente tem, são intervenções estéticas. E falar em estética é tudo. Arranjo, o Cris usa muito a cor da intervenção, a escolha de harmonia, escolha de sistema, variações, estilos. Tudo isso está compondo. Ou quando eu olho uma catedral, a Catedral de Notre-Dame, além da história que ela tem dentro musical, eu não estou vendo ali padrões arquiteturais. Celso Loureiro Chaves cria isso para nós, que relacionava o que era feito musicalmente pelos compositores com a fachada, com a arquitetura da época. Então tá tudo ligado, tá? And we'll come back to Beethoven in a moment. Nós vamos voltar para Beethoven num momento. But just think, Mas pensem, if I play this, se eu toco Dó sustenido, at that moment it's meaningless. nesse momento não tem um sentido. Eu tinha dito e repito, com essa afirmação eu não vou concordar, porque eu vou lá para concordar com a aula 5, que uma vez que se afirme uma nota, essa nota guarda a promessa do todo. Então eu vou discordar. If I do, Se eu faço Dó sustenido e movo para Ré, there is already a meaning agora tem um sentido na primeira nota, in that first tone it did not have before. que não tinha antes. A significance it did not have before. Um significado que não tinha antes. And now you think your ear is a E agora prestem atenção, o ouvido de vocês começa a ficar na expectativa. aroused, you're waiting Vocês estão esperando what should happen o que vai acontecer. E aí o Schumann faz o seguinte. when Schumann does. This is, you Isso vocês podem chorar. could weep over it. It's so absolutely, perfectly. Isso é absolutamente lindo. The C sharp is taken to D. O Dó sustenido é levado ao Ré. It's held. It's a dotted Segura eighth, numa colcheia pontuada. and then we have very quickly E aí temos muito rapidamente the G minor chord saltos sobre o acorde de Sol menor. again to the C sharp De novo, Dó sustenido. and the G minor chord again. E o acorde de Sol menor de novo. So wonderful. Tão maravilhoso. The whole thing based Tudo é baseado nisso, nessa direção.
direction. Nessa direção de nota para nota, Half of the step semitom. of the tone to a tone a half step above. It's a piece well worth studying. Essa música, essa peça, vale a pena ser estudada. Harmonically, it's free. It has Harmonicamente, ela é livre. beautiful silences. Tem silêncios maravilhosos. Listen to that. Ouçam, ouçam. You don't know what's coming, and yet Vocês não sabem o que está vindo. when it comes, it's absolutely right. Porém, quando chega, é muito certo. É absolutamente inevitável. It's absolutely inevitable. Conceitos, de novo, conceitos que eu ponho um ponto de interrogação assim, eu repito. Vocês não sabem o que está vindo. E quando vem, é absolutamente certo, é absolutamente inevitável. Eu vou falar de uma forma bem democrática, assim. Não é assim que a gente sente no ICD, que, pelo menos as nossas musicalidades, elas não têm uma pretensão, assim, de entender que a expectativa, de novo, Hans Lick, a gente, quando faz pausas, quando faz determinados movimentos cuja intenção clínica é levar a hesitação na ideia musical. Bacana estar falando nesse nível com vocês, porque isso vem da live 37, de duas lives atrás. Eu não olho para o Cris e bah, tu fez o certo. Não sei. Diria que tem vários caminhos que podem ser certos, né? Tá? Paul, what was the name? Bird Clive pergunta qual é o nome da peça. as prophet. Bird as Prophet. Vogel als Prophet. Now, in your work, in your improvisations, take a tone. Tá bom. Então, no trabalho de vocês, nos trabalhos na improvisação em casa, Take two tones. olha que bacana. Isso cada um de vocês pode fazer também, ó. Pega uma nota, pega duas notas. O que vocês podem fazer com elas? Ele vai começar a exemplificar. Não vou parar muito aqui. What can you do with those two tones? You can play them, of course, in all kinds of tempi. You can repeat Vocês podem, óbvio, peguem duas notas e tocar em vários, obviamente, em vários tempos e ritmos. them. You can make a trill of them. Vocês podem trabalhar como trinado, You can put one and a ninth above the other, trabalhar com uma nona acima, or you can split them into a seventh. You can play them in octave. pode tocá-los como oitavas, You can play the two intervals together. como dois intervalos juntos. You can use them as six chords, Vocês podem usar como acordes em primeira inversão, as six four chords.
como segunda inversão, as seventh chord. como acordes com sétima, I have a sneaking suspicion eu tenho uma ideia de que a melhor prática para improvisação clínica, olha que legal, that the best practice for clinical improvisation is not free at all. bonito, bonito isso, ó, pessoal, para a gente pensar. Percepção dele. Eu acho que a melhor maneira da gente praticar, exercitar improvisação clínica não é de maneira livre, e sim da gente organizar bem isso que ele propõe. Vamos improvisar com duas notas. Depois, vamos improvisar com acordes na primeira inversão. Vamos improvisar com acordes na segunda inversão. Vamos improvisar com notas fazendo oitavas. Interessante. The best practice is when you limit yourself to something. A melhor prática é quando vocês se limitam em alguma coisa. You give yourself a real limitation. Quando vocês se dão uma limitação real. You've got organum chords Vocês têm acordes organum aqui. on those two notes. Both forms. Why can't you have them in a pentatonic Por que vocês não podem tê-los numa escala pentatônica? scale? Porque tu tem um semitom. Because there's a semitone. There is no Porque há semitom entre eles. semitone in the pentatonic Não há semitom na pentatônica, unless you deliberately alter. a não ser que deliberadamente vocês queiram alterar a pentatônica. E agora ele vai apresentar para vocês o Monpu, compositor Now, in espanhol. regards to the sixth chord, you're Em relação ao acordes de primeira inversão, all familiar with them now. agora vocês já estão super familiarizados com eles, e agora, realmente, olha aqui. Desde a aula... Desde a aula 7, 8, essa é a quarta aula falando de tríades e inversões. You all have used them. Vocês todos já usaram. You're practicing them every day until your fingers ache. Vocês têm praticado os acordes todo dia até que os dedos de vocês doem. The sixth chord. Primeira inversão. We had different positions. Temos diferentes posições. We discussed them. Nós discutimos isso. We discussed the big doublings that Discutimos as possibilidades de dobramento de notas. are possible. And how beautiful they are. E como são bonitas. And I just ran across a remarkable composition by Eu recentemente me encontrei com uma composição maravilhosa a very little known por um composer, compositor pouco conhecido, a Catalan, um compositor catalão Catalonian composer named Monpou. chamado Monpou. Eu fui atrás, tá? Federico Monpou, século XX. Mompou, who has written a great many deceptively simple Escreveu muitas canções, e aí eu fui atrás disso aqui, deceptively simple, enganosamente simples. Parecem simples, né? Mas ele pontua que tem a sua complexidade. compositions. I say they're deceptively simple Eu menciono enganosamente simples porque because I think they have enormous acho que elas têm enorme importância. importance. I think the man's creative gift is a very great one. Eu acho que a criatividade é super importante dele.
And he himself is one of the most modest, E eles se encontraram. E ele é muito modesto. one of the shyest, quietest Uma das pessoas mais tímidas, quietas persons you'd ever meet, que vocês podem conhecer. with no idea at all that he's written E important não percebe que escreveu música importante. music. Now listen to what he does with sixth chord. Agora prestem atenção o que ele faz com acordes em primeira inversão. This is the sixth chord. Esse é o acorde em primeira inversão. It's a nice sound, isn't it? Som bonito, né? I don't think we had that particular position. Eu acho que a gente não percebeu aquela posição particular, But those of you who were really really playing with them might have discovered them. He que realmente vão tocar os acordes, vão descobri-los. begins the composition Ele começa a composição com o acorde de sétima. with the seventh chord. And the seventh chord, he doubles the seventh, E ele, nesse acorde, ele dobra a sétima. so that you have marvelous sound. Som maravilhoso. Immediately we have an atmosphere. Imediatamente a gente tem uma atmosfera, a gente tem um humor. Aí eu não me oponho, assim, eu acho interessante, assim, vamos de novo dar as mãos para o Hans Lick, por isso que eu trouxe o Hans Lick na penúltima live. Como ideia musical, né? Como ideia musical, a gente está propondo um clima, a gente está propondo uma atmosfera. Eu não falei em sentimento. Eu não falei, a gente está propondo, repito, bem claro, estamos propondo um clima alegre. Não, eu não falei isso e não falarei e não falaria. Estamos propondo um clima, estamos propondo uma atmosfera, estamos propondo um humor, um lugar. We have a De novo, André, será que é o que ele quis dizer? Não sei, não sei, não sei. Eu estou traduzindo o que ele diz e estou eu colocando a interpretação que eu acho que é útil para mim e para vocês. Isn't that a beautiful use of sixth chord? Não é um uso lindo do Now, acorde in de... your work and your impact, Desculpe, gente. Não é um uso lindo do acorde de primeira inversão? wonderful piece of music. Tá, só porque eu apertei no botãozinho errado aqui, ele exemplifica então com toda a peça, pontuando que o Monpu dobrou a sétima. E diz, essa é uma peça musical maravilhosa. So simple.
Como é que é chamada? It's called The Hermit. The Hermitage. And it's from a suite of pieces called Preludes for piano. E é de uma suíte de peças chamadas, aqui está escrito Prelude, mas é Prelúdios, né, que ele fala. I think it's quite remarkable in almost all of his music how he uses the intervals. Eu acho que é muito marcante, é muito significativo em quase toda a música como ele usa os intervalos. Now here again we have the same idea as the Schumann idea of Agora a gente tem a mesma ideia como a ideia do Schumann, numa composição do Mampu também, but this time we have it mas nesse momento a gente tem the half step descending. And it happens with a B flat, E flat, acontece com Mi bemol, Ré, Si bemol, Mi bemol. and it could be, you could think of this then as Vocês poderiam pensar como Sol, Si bemol, Mi bemol, either a sixth chord como um acorde em primeira inversão, or as ou Sol, Si bemol, Ré, como acorde no estado fundamental. a chord in the root position, except that the sixth chord comes on the first always of the first É, and o the acorde third em primeira of the inversão four vem primeiro 16th notes. de cada semicolcheia. Vem no primeiro tempo e no terceiro tempo de cada semicolcheia. Interpretation, so on. So beautiful. Doubling this É muito bonita essa canção, dobrando a terça. third of the chord 2 octaves higher. And so tremendous charm. Um charme imenso. I think this first part with those beautiful Voltando para a primeira parte, sixth chords, some of them become seventh chords, of course, a canção, os primeiros acordes em primeira inversão, alguns deles se transformam em acordes com sétima. as well. And the wonderful, Também acho importante estudar. subtle use of dissonance. E os usos muito sutis das dissonâncias, quando ele faz. He does. No,
That E natural, so marvelous. É maravilhoso. Like a cry in the middle of the music. Como um choro no meio da música. De novo, galerinha, uma metáfora aí eu não usaria. A dissonância é como um choro no meio da música, eu não usaria. Wonderful bit of tension. Ah, ah, um pequeno pedaço maravilhoso de tensão. Aí eu prefiro. Aí eu prefiro. Introduced. Now, in thinking about 6/4 chords, Pensando sobre acordes de segunda inversão, pega Mompu agora. and here again you take Mompo again, and see what a lovely thing he does with 6/4. Vê o bonito que ele faz agora com acordes em segunda inversão. The triad in the second inversion position. A tríade na posição de segunda inversão. Just absolutely straight. Now, seventh chord. Acorde com sétima. And still 6/4. E ainda segunda inversão. And seventh. Segunda inversão e sétima. I bring them in to you to give you some Eu trago esses exemplos para vocês, musical experience para oferecer a vocês experiências musicais. and also to give you some idea E também para trazer algumas ideias of how absolutely wonderful como é absolutamente maravilhoso, these chords are como são maravilhosos esses acordes and the tremendous possibilities they have. e as imensas possibilidades que eles têm. Fechamos aula 10, pessoal. Ok? Beijo, bom fim de semana. Ok, muito bom.